e daí a gente vai pro Mine. Isso aqui nem sei se eu já reagi a algum vídeo desse canal, hein, cara. Tô curioso. Como é que vocês estão? Eu sou o Melo e fandoms. Você aí que tá me assistindo, com Fandom. certeza participa ou já participou de um. Talvez até mesmo sem nem saber disso. Caso você não saiba, um fandom é uma comunidade de fãs que compartilham interesse por algo específico, como uma série, filme, banda, jogos, livros ou até mesmo uma Youtubers, né? celebridade. O termo fandom vem da junção de fan, que significa fã, e dom, de domínio ou comunidade. Os fãs De dentro dominação. de um fandom costumam criar vários conteúdos, como fanarts, memes, fanfics, discutir teorias e participar de eventos. Alguns Deixa eu ver fandoms shorts são tão dele. influentes que podem até impactar na indústria do entretenimento, não é nem brincadeira. Mas se você usa frequentemente a internet, você já deve ter visto por aí alguém falando mal de fandoms, até mesmo de algum que você participa. E talvez até mesmo os Não sei se eu fosse parte de algum fandom. Algum fã-clube, assim, cara. Acho que eu não faço parte. Talvez o que eu mais me aproxime, talvez, de Berserk. Talvez. Eu já tive algumas épocas que eu fazia parte de alguns grupos do Facebook. Mas acho que só, talvez, membros de do Dark próprio fandom Souls. reclamando, o que é From bem comum de Software. acontecer na verdade. Porque na real, qualquer fandom que você participar vai sempre ter alguém reclamando de praticamente os mesmos problemas. Porque infelizmente a real é essa, todo fandom é tóxico. Alguns conseguem Por ser quê? mais Como razoáveis assim? e aceitáveis, e já outros conseguem Fazemos parte do fã-clube Vaneis, do fandom do Vani. Mas isso aí não tem como eu fazer parte, né, cara? passar todos os Fandom do limites da Kosovo? toxicidade. Mas até hoje eu nunca vi um fandom que não tenha pelo menos um pouco de toxicidade. Eu até considero isso impossível, já assim? que existem pessoas de todos os tipos e qualquer um pode fazer parte de um fandom. Então, assim como tem pessoas que contribuem positivamente pra um fandom, sempre vão ter pessoas que vão contribuir de forma negativa, porque pessoas são assim mesmo. E bom, eu já fiz alguns vídeos falando sobre fandoms insuportáveis da internet, alguns tendo até mesmo vídeos Uou! Uou! Esse daqui não é o meu. Esse aqui não é o meu. Não é um cara que foi feito de boneca pelo Vani, não, somente a cara. eles. E recentemente eu ia fazer um vídeo falando sobre os fãs de Boku no Hero, porque esse é um dos fandoms mais estranhos e tóxicos que a internet já teve o desprazer de ver. Mas enquanto eu pesquisava sobre, eu comecei a me perguntar, o que faz um Vani é fandom do fandom do Kosovo e fanboy? ser tóxico? Porque eu percebi que a maioria dos fandoms que eu falei até hoje tem os mesmos problemas, só que em contextos diferentes. E aí surgiu essa ideia de vídeo. Um vídeo que não é especificamente sobre um só fandom, mas abordando todos os fandoms possíveis e falando sobre o que faz um fandom ser tóxico. Então eu reuni algumas coisas que acontecem em praticamente todos os fandoms e resolvi falar aqui. E com certeza, independente de Faz qual parte do fandom fandom do você Kosovo? estiver, Que isso, você vai se cara? identificar Ó, com pelo menos tem um monte de gente aí que vai ser banido, hein, cara? Que papo é esse de Kosovo aí na algumas live, coisas do que cara? eu falar aqui. Não que a maioria faça isso, mas você com certeza já deve ter visto alguém reclamando ou fazendo isso. Então, bora lá. Idade e tamanho do Bom, fandom. como vocês sabem, eu não sou muito difícil de agradar. Então eu gosto de diferentes obras, desde aquelas que são consideradas infantis até aquelas que são feitas pra adultos. E pode Eu gostei, eu assisti esse Midnight Gospel quando saiu. Eu ter gostava. certeza, a idade Não, Vani, o Sans te humilhou muito e você só matou ele uma vez? O que o cara tá falando, cara? Pô, acho que o cara não assistiu a live, não. influencia sim na toxicidade e no conteúdo de um fandom. Até porque é claro que se um fandom tiver muita criança, vão ter as brigas mais estúpidas possíveis. Porque criança normalmente não tem muita maturidade pra aceitar bem opiniões contrárias, mesmo se elas forem inofensivas. Então qualquer coisa que não faça sentido na cabeça delas vai gerar uma discussão enorme e desnecessária. É claro que isso acontece com todo o fandom, independente da idade, mas é muito mais comum acontecer onde a maioria é criança. E pior ainda mais quando é um fandom grande, independente da idade. Se um fandom for grande, é impossível de controlar. E se for um fandom grande com criança, Tudo que é. aí sim Aí piora. piora. Mas sobre não saber respeitar opiniões, isso já entra em outro tópico. Ataques a quem pensa diferente. Alguns fãs perseguem, assediam ou ameaçam uns aos outros isso é por tenso. terem opiniões diferentes sobre uma obra ou um personagem. Principalmente quando se trata sobre chips de personagens, que é algo que eu vou falar depois, mas que é uma das coisas que mais gera briga dentro de fandoms na internet. Muitas pessoas têm a ideia de que se você não concorda comigo, você tá errado e merece ser atacado. E isso Eu concordo com isso quando tá falando de mim, né? A pessoa se não concorda comigo aí, bom, ela no mínimo deve ter um baixo QI, né, cara? acaba transformando o que deveria ser um espaço da hora pra trocar ideia sobre o mesmo assunto Fandom do em um Felipe ambiente Neto? hostil. Então, dependendo do fandom, se você discordar de algo que a maioria concorda, os fãs podem perseguir, xingar, ameaçar e até expor. É porque, tipo assim, eu nunca fiz parte desses fandoms, assim, tipo de coisas mais
Isso rola muito, eu imagino, em fandoms de anime. Tipo assim, no fandom de One Piece deve rolar muitos lances de chip, essas coisas, a galera deve brigar pra caramba sobre essas besteiras, né, cara? Então, acho que é mais nessa vibe, né? Eu nunca Informações muito fiz pessoais de parte quem tem disso. opiniões diferentes. Discussões que eram pra ser saudáveis se tornam guerras de ofensas porque alguém ousou dizer que não gosta de um personagem muito amado. E muitas vezes quem critica uma obra pode ser bombardeado com mensagens de ódio, mesmo se a crítica for válida. Até porque não é porque você gosta de uma obra que você necessariamente concorda com tudo que tem nela. E críticas construtivas podem sempre ser feitas, mas na cabeça de algumas pessoas fanáticas, se você critica um furo de roteiro, uma mecânica inútil, um design ou qualquer Vão derrubar os vídeos da Iceberg Teorias. Eu tô ligado, Marco Aurélio. Deu um problema ali envolvendo. envolvendo. Pessoas. Envolvendo o último tópico lá, o YouTube acabou removendo por causa daquelas imagens que colocaram, que o Thomas colocou no vídeo. Eu vou, depois da live, eu vou reupar ele com corte, tá bom? coisa sobre a obra, você automaticamente tá sendo um hater, sendo que não é verdade. Douglas a Deus ter Primeiramente, nascido o que é um introvertido, não headcanon? faz teatro tipo Headcanon de é uma maluco. ideia ou interpretação que um fã tem sobre um personagem, enredo ou universo, mas que não é confirmado oficialmente pela obra original. E basicamente pode ser qualquer coisa. Por exemplo, a personagem X é canhota porque ela sempre segura objetos com a mão esquerda, mas que não necessariamente é algo que foi confirmado pelos criadores. Então pode ser que um headcanon faça muito sentido na sua cabeça e na cabeça de outra pessoa não. E tá tudo bem. E alguns headcanons acabam se tornando muito populares, fazendo com que a situação saia do controle e que muita gente acredite fielmente que o headcanon na verdade seja algo oficial e confirmado. E isso Recentemente fui no Fandom Cap pra ver como é, mas porra, aí já é paga de política, faz né, com que cara? qualquer pessoa que discorde disso receba comentários desnecessários, muitas vezes até de ódio. Um exemplo que acontece muito é na comunidade de Dangerous Road. Eu fiz um vídeo falando sobre esse fandom Não e em conheço uma esse parte Dangerous World aí, mano. eu citei que muita gente Que isso, é um acredita que o jogo? Roger é pai da Turtles, que é uma personagem criança do jogo. Falando mais uma vez aqui, isso é um headcanon, nunca foi confirmado em lugar nenhum. Isso é uma As red pessoas flag. fizeram esse headcanon por causa dos diálogos que a Turtles tem com o Roger por causa de um pôster. Mas em momento algum isso foi de fato confirmado, muito menos o tal relacionamento dele com a Tegan, que alguns fãs tiraram da bunda que é canon. Mas até mesmo explicando isso no vídeo, palavra por palavra no vídeo, eu sofri hate e veio a Crash me xingar dizendo que era sim confirmado, sendo que não é. Chip, caso você não saiba. Eu entendo as críticas dele, mas assim, né, cara? Que nem ele falou, ele mesmo falou ali que, tipo assim, ele gosta desses bagulhos que deveriam, que entre aspas são feitos pra crianças. E acho que a gente tem que entender um pouco, quando fala sobre esses assuntos, que vão ter crianças comentando no teu vídeo, coisa assim, né, cara? Então, não tem muito como você pedir muito discernimento da criançada, né? Saiba, é basicamente quando alguns fãs começam a torcer pra que um casal fique junto, tendo chances disso acontecer tenso, hein? ou não. Em alguns casos, a obra deixa de forma mais explícita que talvez dois personagens possam ficar juntos. O fandom de Round 6 é engraçado, os caras procuram figurante pra catalogar. Já em outras não. E meu Starship, Vani Deus, Isópolis. como isso gera briga. Alguns fãs de casais diferentes brigam pra provar que o chip deles é o correto, entre aspas. Sendo que muitas vezes nenhum dos dois é realmente confirmado, e isso que é o mais engraçado. Às vezes acontece da obra já ter um casal confirmado, ou que já tem indícios fortes de que eles vão acabar juntos. Isso aqui, cara, eu acho isso daqui meio bizarro, assim, esse lance aí do... E mesmo assim, Pô, algumas pessoas continuam shippando vocês esse shippam Toriel com Sans, cara? Pô, esse bagulho é meio, sei lá, cara, eu vejo a Toriel como uma velha, cara. E o Sans como um moleque, eu acho meio... Acho isso meio, sei lá, cara. esses dois personagens que já estão juntos com outros personagens. Perdoe falar que o Cyrix é melhor que o Vani. O que, sinceramente, não tem problema Vani nenhum. X E eu Tito. acredito que você não é obrigado a shippar um casal só porque ele já é confirmado. O problema começa quando outras pessoas não sabem respeitar outras opiniões e Dantes começam... Worlds é um jogo de sobrevivência no Roblox, onde você tem o objetivo de encher 4 tanques de tinta espalhados pelo mapa, ir por outro andar, porém tem criaturas te perseguindo. Entendi. Fandom de drama total. um linchamento Drama total, virtual Sesame por Chip. não concordar com um casal fictício. Esse é o pior, fictício. Além de que muitas vezes um fandom parece ligar só pra casais que nem são reais ou confirmados do que pra própria trama da obra, o que sinceramente é muito chato. Muitas vezes a obra em questão nem é focada em romance, às vezes é em ação, terror, sobrevivência, qualquer coisa mesmo. E ao invés O chip pega muito com as pessoas mesmo, né? A galera gosta de ver casais, né, cara? das pessoas se importarem com o que realmente tá acontecendo, elas estão brigando por causa de chip, o que se torna insuportável e tira completamente o foco do que era pra ser a obra.
Uma coisa que fandoms fazem muito é atacar quem critica os fãs, a obra ou pessoas que simplesmente não gostam da mídia em questão. Sim, eu sei que às vezes algumas pessoas podem ser insuportáveis também, tipo, aparece o vídeo de uma mídia em que a pessoa em questão não gosta, e ao invés de ela ignorar e só seguir a vida, ela vai lá e comenta coisas ruins no vídeo. Sim, isso é irritante. Mas sinceramente, o melhor a se fazer é ignorar, porque dá atenção é exatamente o que eles querem. Como moleque e não, de forma debochado, eu nenhuma, acho isso é passar a esquisito, mão na parece que cabeça eu, sei lá, cara. de quem é desocupado e fica xingando os outros aleatoriamente. E eu entendo que esse tipo de pessoa existe. Mas quem eu tô realmente me referindo quando eu falo sobre espalhar ódio é quando, por exemplo, uma pessoa faz uma crítica... Assim, a Toriel é tipo uma mãe de família, né, cara? Tem outro termo pra isso aí, mas... Tipo assim... E o Sans é eu vejo ele, tipo assim... A Toriel eu vejo como uma mulher de, tipo, 50 anos, tá ligado? E o Sans como um cara de, sei lá, mano, 25, tá ligado? válida e construtiva sobre uma obra ou os fãs dela, e eles ficam extremamente bravos e ofendidos ao invés de levar isso como uma crítica construtiva e não um ataque pessoal. Isso acontece muito com quem faz vídeo falando sobre atitudes de fãs ou fazendo críticas a alguma obra. Exemplo que talvez vocês se lembrem é que há um tempo atrás era muito comum você ser perseguido por fãs de K-pop se você falasse qualquer coisa, independente de ser algo válido ou não. Também era muito comum se você não gostasse de Rick and Morty você ser taxado de burro pelas pessoas que eram fanáticas por esse desenho. Parece que criticar, mesmo que de forma construtiva, é quase que um ataque pessoal a certas pessoas, e isso acaba manchando muito a imagem de alguns fandoms. Caraca, ó. Gatekeeping é quando um grupo de fãs tenta definir quem... Em Netorari, moleque idosa é o casal mais comum. Sans e Toriel tem uma amizade legalzinha até, mas não passa disso, é estranho se passasse. Vejo o Sans como um adolescente de 14 anos e o Toriel como uma vovó. É tipo isso, cara. Não vejo o Sans como um adolescente, mas vejo ele tipo como um jovem, assim, sabe? Eu vejo o Sans como um cara da minha idade, sabe? Um cara, inclusive, que apanharia pra mim, né? Quem pode ou não fazer parte de um fandom, impondo regras sobre o que é necessário pra ser um fã de verdade, entre aspas. Era muito comum antigamente você ouvir, por exemplo, se você só assistiu o anime e não leu o mangá, você não é um fã de verdade. Ou, sei lá, se você é fã mesmo, então cita o nome do tio avô do primo de segundo grau do avô do cunhado do vocalista. Mas se você joga só no fácil, então você não é um gamer de verdade. Se você não assiste... Olha, aí eu acho que, bom... anime legendado, aí você não é um fã de verdade, e coisas assim. E isso acontece até mesmo em grupos de pessoas alternativas, o que é simplesmente ridículo. Cara, mas assim, é complicado, porque eu vou falar umas coisas assim, cara. Tipo assim, eu considero o cara que... Mas, tipo assim, é porque eu acho que tem níveis de fanatismo, né, cara? Porque, por exemplo, eu considero um cara que só assistiu o anime de Berserk, ele pode ser fã da obra, mas ele não acho que seja um fã completo da obra ainda, né? Tipo assim, porque ele não viu, tipo, o principal, tá? Sabe? O core da obra. Então, tipo assim, o cara pode falar que gosta, porque fã, você pode ser fã de qualquer coisa. Sabe, eu vi um vídeo do Caramelo aqui, eu posso falar que sou fã dele, né, cara? Não conheço tantos vídeos dele, mas pode dizer que sou fã. Mas, tipo assim, tem caras que são muito mais fãs do que eu acho que... E eu acho que isso que a galera confunde tem hora, né? Até porque você tentar padronizar... Mas você não tem 2023 anos? Algo que é pra ser fora do padrão, só faz você ser hipócrita. E não mais alternativo que outras pessoas. Personagem e basicamente, superestimado? Fãs mais antigos ridicularizam iniciantes. Eu acho o Sans uma luta superestimada, né, cara? A galera vê como uma luta super difícil, sendo que na verdade é uma das mais simples, né? Terem todos os detalhes de uma mídia ou obra. Também existem pessoas que acreditam... É só pegar os padrões ali, você rapidamente derrota ele. Que quem não coleciona produtos oficiais ou não participa ativamente de um fandom é menos fã do que os outros. O que é bem estúpido, já que nem todo mundo tem dinheiro pra fazer uma coleção enorme de coisas só porque é fã de algo. E nem todo mundo tem todo o tempo do mundo pra dedicar a um fandom que tu participa. Então não é porque você é adolescente tem... Não, mas eu acho o seguinte, cara, eu acho que existe o cara que é mais fã e menos fã. Só que eu acho que não tem problema, esse é o ponto. Tipo assim, tem caras que são... Que nem eu falo de verdade que é um bagulho que eu gosto. Eu acho que tem caras que são muito mais fãs do que eu, que sabem muito mais coisa. Por exemplo, eu nem li o último capítulo que lançou ainda. E tudo bem, sabe? Tem caras que são mais fãs do que eu. De sobra pra ficar sentado rapidamente, no Twitter sim, retweetando rapidamente. fanart do que você... Eu só vi o filme do 1934, mas nunca li o livro. Pois é, mas você... Entende? Aí que tá. Você pode dizer que um cara que leu o livro e viu o filme talvez seja mais fã que você. Mas não quer dizer que ele é melhor do que você. Só quer dizer que ele é mais aficionado pela obra, sabe? Que ele tem mais conhecimento, sabe? Mas não quer dizer que é algo errado, sabe? Você gosta? Mais simples, Vânia. Acho que esqueci das 4 lives para deitar.
Pô, os caras tão. Não sei da onde a galera tá tirando essas lives aí, cara. Eu acho que a galera anda me confundindo com outra E pessoa, todo mano. mundo tem esse tempo e disponibilidade pra fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, eu acredito que a toxicidade em fandoms não aconteça do nada. Ela surge de um conjunto de fatores que fazem com que as pessoas se sintam extremamente apegadas às obras e suas visões pessoais. Muitas pessoas não veem a obra só como um entretenimento, assim como uma parte de quem eles são. E isso acontece porque certas pessoas criam uma certa conexão emocional. Histórias, personagens e músicas marcam momentos importantes da vida das pessoas, fazendo com que alguns fãs se apeguem profundamente, até demais. Muitas vezes até como uma forma de escapismo, já que para alguns, certas obras são como um refúgio contra problemas reais, e qualquer crítica à obra parece um ataque à única coisa que faz eles felizes. Algumas vezes um fã... Esse é o ponto, a galera fica brava com besteira, né? O ponto final de tudo isso é a galera ficar brava com besteira, sabe? Com coisas que não tem nada a ver com idiotices, né, cara? Tipo assim, enfim. É basicamente isso no final. Na verdade, você brigar, as pessoas brigarem por personagens fictícios já beira o ridículo, né, cara? Vamos ser sinceros. pode ver um fandom como um lugar onde Acho ele que o é Vani traumatizou e tá tentando enfiar essa ideia de que derrubou o Sans rapidão com uma aceito autodefesa. também. Mas é o que eu sempre digo, se você tá numa situação assim, você precisa buscar ajuda e não xingar as outras pessoas aleatoriamente Mas na não internet, foram. porque você Mas foram o quê? Quantas tentativas foi pra derrotar o Sans? Não foram. Umas 5, 6, não foram? não concorda com elas. Você Outro acha isso problema muito? são as redes sociais e a cultura do engajamento, Vejo o caso proibido da Inglaterra. Vou ver uma psicologia, mas acho que vou ver só de madrugada, o Rian. digamos assim. Tem Plataformas coração como já, hein, cara? Twitter, Nossa, já quase TikTok e meia-noite. Reddit acabam de certa Pô, ia jogar um Minecraft ainda, velho. forma incentivando comportamentos extremos. Isso acontece porque polêmica gera mais engajamento. Discussões tóxicas recebem muito mais curtidas, comentários e compartilhamento do que você falar algo bom. Isso de forma geral, não se limitando só a fandoms. Muitas vezes, inclusive, os algoritmos acabam mostrando só o que você já concorda. E isso acaba reforçando algumas visões extremas, fazendo com que algumas pessoas comecem a atacar qualquer pessoa que pense diferente delas. Além de que hoje em dia os fãs acreditam que se algo não agrada ou ofende as visões pessoais, a única solução é cancelar e destruir a vida da pessoa envolvida. Muitas vezes os fãs fazem boicote massivo, onde eles organizam campanhas para prejudicar financeiramente Quando eles criadores parecem e um grilo de estúdios. fundo, eu tô Eles também escutando atacam as mesmo. pessoas que discordam deles até eles saírem da internet. Fora toda essa coisa de justiça instantânea, digamos assim, onde ninguém investiga nada e a primeira acusação vira verdade absoluta. E novamente, isso nem é um problema exclusivo de fandoms, acontece em quase tudo. Mas e você? Já participou de algum fandom? Conta aí suas experiências nos comentários. E é isso, um beijo da Anitta e... Mua! Ok. Obrigado, Anitta. Muito bom vídeo. Foi legal pra caramba, gostei. Como eu falei, cara, eu acho que esse é o problema agora, é brigar por, por personagem fictício, coisa que nem existe, né, cara? Pô, o cara brigar por política, religião é errado, mas pelo menos as coisas existem, né? Agora, pô, o cara vai brigar ali por causa de chip em anime, tá de sacanagem com a minha cara, né, cara? Enfim. Bem que você discutir agora, pô, eu quero brigar, eu quero pegar esse cara e dar porradas na cara dele, socos e pontapés, né, cara? Pô, tá de brincadeira. Mas ok, né? Vai ver a